Bom, meu amigo, minha amiga, existem dois tipos de fé. A fé natural, que é aquela fé terrena, e a fé sobrenatural. Existe também dois tipos de revolta. A revolta emotiva, que nasce da pessoa que não vive pela fé, que não vive pela obediência da palavra de Deus. E a pessoa não sabe a quem buscar, a quem recorrer. Então, é uma revolta que não leva a nada, absolutamente nada. Não produz milagre, e quando a pessoa consegue alguma coisa, é apenas uma melhora. É apenas um pequeno aumento de salário, uma coisa bem minúscula, que quase fica sem perceber. Ela não muda nada, não transforma nada. É uma revolta que não tem conquista, não tem milagre. Mas a revolta que nasce de uma pessoa inteligente na fé, de uma pessoa que anda com Deus, que obedece e faz a sua vontade, que tem a vida no altar, a revolta dessa pessoa, quando se acende, quando ela cresce dentro dela, é botada em prática, ela obriga a Deus a manifestar o seu poder sobre a vida dela. Deus não fica sem dar resposta. Deus age na revolta santa, na revolta inteligente, que é na sua palavra. Deus não age na revolta emotiva, mas sim na revolta santa, na revolta inteligente, que é ensinada através da sua palavra, e aí sim, a pessoa parte para o sacrifício. Esse tipo de revolta chama a atenção de Deus, que foi o caso de Pedro na pesca maravilhosa. Pedro passou a noite toda pescando e não conseguiu pescar nada. Ele buscou, nesse momento, né, de estar pescando e não pegar nada, ele buscou a sua revolta emocional, o seu conhecimento. Ele tentou resolver o problema dele pelo conhecimento. E ele não conseguiu nada, pelo contrário. Além de não pegar nada, ficar a noite toda ali, perdendo tempo, ainda se cansou. Ainda se cansou. A revolta que Pedro tinha era apenas uma revolta emotiva, que fez ele pescar a noite toda, mas, na verdade, não conseguiu nada. Não conseguiu nada. E ainda ficou desanimado. Mas quando o Senhor Jesus chama ele para a fé, chama a atenção de Pedro e diz: Pedro, lança a tua rede de novo. Quando o Senhor Jesus chama Pedro para a fé, Pedro, revoltado, voltou e disse: Senhor, pesquei a noite toda e não peguei nada. E ainda estou cansado. Mas em cima da tua palavra eu lançarei a rede. Pedro então começa a pegar peixe em abundância. Por quê, meu amigo, minha amiga? Porque Pedro sai da revolta emotiva e passa para uma revolta inteligente, que é em cima da palavra de Deus, que é em cima do ensinamento do Senhor. Essa é a diferença. Você vê que Pedro, quando usa a sua revolta
em cima da palavra do Senhor, Pedro então começa a prosperar abundantemente. Abundantemente. Mas observemos que Deus prova a fidelidade de uma pessoa. Deus prova. Nós temos que entender isso. Que Deus prova a fidelidade de uma pessoa. Deus prova. E Pedro foi provado. Porque quando o Senhor disse para Pedro, lança a tua rede, e Pedro, na revolta de ter pescado a noite toda e não ter apanhado nada, e ainda ter ficado cansado, Pedro deixou bem claro, Senhor, em cima da tua palavra eu vou tomar uma atitude. Em cima da tua palavra eu vou me lançar. E aquela revolta trouxe para Pedro o milagre. Mas Pedro teve que ali mostrar que ele era fiel. Foi aonde o Senhor Jesus pediu ele para lançar a rede, Pedro lançou, e não conseguindo nada, e o Senhor Jesus disse, lança do outro lado, e Pedro, na obediência, lançou a rede, na fidelidade à palavra. Deus prova, amados. Às vezes as pessoas dizem, não, eu vou ser fiel a Deus, eu vou fazer a vontade de Deus. E aí o que acontece? Elas, quando começam a ser fiel, parece que tudo dá errado. Parece que tudo dá errado. Parece que nada dá certo. Mas por quê? Porque Deus está provando se ela realmente vai ser fiel. Não provando para ele, mas provando para a pessoa se ela é fiel ou não à palavra de Deus. Porque quando começa a luta, as pessoas desanimam. As pessoas enfraquecem. As pessoas param de caminhar. Então elas mostram que a palavra que ela disse que iria ser fiel não era real dentro dela. Não era real. Não era real. Pedro, ele mostrou a fidelidade na palavra de Deus, mesmo ele estando cansado, mesmo ele tendo pescado a noite toda e não ter conseguido nada. Pedro mostrou a fidelidade em cima da palavra de Deus através de uma atitude, através de uma revolta, através do sacrifício. Pedro então lança a rede e com isso ele pega muito peixe. Com isso ele transforma totalmente a vida dele. E Deus prova. Às vezes as pessoas estão na luta e dizem, poxa, eu sou fiel a Deus. Calma, vai haver um milagre na sua vida. Vai haver um milagre, porque Deus é fiel. Deus não deixa de responder aqueles que se lançam, aqueles que clamam, aqueles que buscam, de fato, no altar dele. Deus responde àqueles que sacrificam, que permanecem. Deus responde, Deus vai te responder. Deus vai te responder. O que você não pode deixar de fazer é de se lançar, é de continuar na fé. Você vê que Deus, ele gosta de uma pessoa fiel. Ele gosta de uma pessoa que não vive reclamando, que vive murmurando, que vive contestando. Não, Deus gosta daquela pessoa que vai em frente, que não para, que não arruma pretexto, que não anda arrumando problema. Tem pessoas que está tão preocupada com o que deve, com o que tem que comer, em vez de se preocupar, continuar na frente, porque Deus vai abençoar, pô. Deus não deixa ninguém em falta. Deus disse que não deixa o seu justo mendigar o pão. Está escrito na palavra dele. Então eu não quero saber de dívida, eu quero saber que é uma promessa. E eu vou sacrificar o meu melhor. Eu vou lançar a minha fé, a minha revolta em cima da palavra do meu Senhor. E vou ter o resultado do milagre, porque Deus é fiel. Deus é fiel para responder aqueles que estão na fé. Não tem como Deus não responder. Nós obrigamos Deus a responder, a dar resposta quando nós nos revoltamos contra a situação, não contra o ser humano, não contra a carne, não contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades. Quando nós nos revoltamos e ali
passamos a jejuar, a orar, a buscar, a sacrificar, a entrar no propósito com o nosso Deus, eu duvido que Deus não responde. Ele passa, meus amados, ser obrigado, meu querido, pela palavra de responder, porque Deus é fiel à sua palavra. Amém? Então, não desista da fé e mostre para Deus o quanto você é fiel. Mostre para você mesmo que você não desiste, que você não vai parar, porque o seu Deus, o Deus que você crê, o Deus que nós cremos, que é o Senhor Jesus, vai abençoar a nossa vida. Amém? Olha, fique na paz, que Deus te abençoe e passa a ser fiel a Deus em tudo. Em tudo, no evangelismo, no dízimo, na oferta, na entrega, no jejum, na oração. Seja fiel. E essa revolta que você tem, lançada em cima da palavra de Deus, não tem como, meu amigo, minha amiga, você não ter o resultado que você tem buscado. Que Deus te abençoe. Fique na paz. Em nome de Jesus.